Tua graça me basta em qualquer ocasião. Em tua força encontro a minha salvação. Paz do Senhor, meus irmãos, espero encontrar vocês na presença do Deus Altíssimo e na companhia do Espírito Santo. A mensagem que hoje eu trago aqui, pra gente meditar junto sobre a palavra de Deus, é o porquê buscar a Deus. Essa palavra falou muito comigo. O porquê da gente estar sempre buscando a Deus. Eu acredito que, primeiramente, o Espírito Santo, ele precisa que a gente o busque, que a gente o procure, Que a gente medite na palavra do Senhor, porque a nossa matéria, a nossa carne, ela é muito falha. E o Espírito de Deus que habita na gente, temos que estar sempre alimentando o Espírito. Porque se alimentarmos mais a nossa carne ao invés do Espírito, o Espírito de Deus, ele se afasta da gente, Porque não tem como o Espírito de Deus estar num corpo em que há adultério, a fofoca, a mentira, a inveja, a zombaria, não é verdade? Então, para que a carne cada vez morra, precisamos cada vez buscar mais a presença de Deus, precisamos buscar mais a presença do Espírito Santo em nós. É fácil? Não é. Mas é impossível? Não é. Porque quando você conhece a palavra de Deus, e você busca um entendimento pela palavra de Deus, pede orientação a Deus para que sua vida seja mudada, Não tem como você receber o Espírito de Deus, não tem como você conhecer a palavra de Deus, abrir a porta do seu coração para que Deus entre e Ele possa fazer morada no seu coração e depois você voltar a ser o que era antes. Não tem como. Você pode até voltar a frequentar os lugares em que antes você frequentava. Mas quando você chegar nesses ambientes, dentro de você, o Espírito que habita em você vai estar a falar com você, vai dizer, isso aqui está errado. Não era para você estar aqui, você não pertence mais a este lugar. Aqui você não está me edificando. Aqui você está perdendo o seu tempo. Deus não te chamou para você voltar para este lugar. Então, o Espírito Santo, ele te ajuda a mudar, ele te ajuda a ser outra pessoa. Mesmo que você tente não segui-lo, mas o Espírito Santo vai estar lá, ó. Não é aqui o teu lugar. Deus não te chamou para esta missão. E você não vai se sentir bem. Então, é uma briga entre a carne e o Espírito. A palavra do Senhor diz que a briga não é com o corpo físico, com outras pessoas, mas sim entre a carne e o espírito. Então, assim, precisamos vigiar mais, Precisamos pedir muita orientação a Deus. E buscamos a Deus não é porque somos melhores, não é porque somos perfeitos, mas ao contrário. Buscamos a Deus porque somos imperfeitos. Buscamos a Deus porque pecamos diariamente. Buscamos a Deus porque somos da humanidade terrível, O ser humano é muito terrível, o ser humano. O ser humano, ele é capaz de julgar, de amaldiçoar, de invejar, de falar palavras que não são edificação para Cristo em menos de 2 minutos, A nossa criatura, ela é muito terrível. Podemos matar também, Podemos judiar, e falamos coisas cruéis para as pessoas que a gente ama.
Então, assim, se a gente parar para pensar e analisar as imperfeições que é a criatura, o ser humano, a gente para e pensa e diz, só Deus pode amar essa criatura, né? Que somos nós, os seres humanos, porque nós somos muito imperfeitos. A gente, por mais que a gente busque a perfeição, a gente sempre será imperfeito, porque é perfeito só Cristo. Mas pelo amor que o Senhor Deus teve pela sua criação, né? Ele entregou o seu Filho amado para que lá no Calvário ele pagasse o preço pelos nossos pecados e estamos aqui pela graça, pela bondade de Deus. Então, por isso que precisamos todos os dias buscar a presença de Deus, todos os dias alimentar o Espírito com a palavra do Senhor, todos os dias para que a carne morra cada dia mais e para que o Espírito sobrevenha sobre a carne, né? Porque o nosso corpo tem que ter mais espírito do que carne, porque se tiver só o espírito mais do que a carne, estamos buscando a salvação. Mas no momento em que há mais carne do que o espírito, a presença do Senhor, ele se afasta da gente. Então precisamos sempre buscar a Deus. Muitas vezes eu me pego, muitas vezes sem paciência com tudo. Sem paciência com a maternidade, sem paciência no meu lar. E eu sempre estou a pedir a Deus, Senhor, me dá paciência, Senhor, me dá sabedoria, Senhor, me ajuda, Senhor, me perdoa. Porque é muito fácil sermos luz no mundo, sabe? Quando a gente sai de casa, abriu a porta, estamos na rua, fechou a porta. É muito fácil a gente ser luz lá fora. É muito fácil a gente ser exemplo de cristã lá no mundo. Mas a nossa vida cristã tem que ser dentro de casa, do nosso lar. Temos que amar mais os nossos filhos, temos que amarmos mais a nossa esposa, o nosso esposo, porque a obra começa de dentro para fora, não de fora para dentro, né? O Espírito Santo, ele nos muda de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, se você quer fazer a diferença na sua vida, na vida dos seus, na vida das pessoas que você ama, faça de dentro para fora e não de fora para dentro. Porque você fazendo a mudança de dentro para fora, o lado de fora não precisa você fazer. Porque as pessoas que estão em volta vai ver a verdade que há lá dentro. Não precisa você se pintar, se maquiar de algo que para os outros é bonito, mas quando você chega em casa você vai tirar toda a maquiagem e vai ser tudo, vai existir uma controvérsia do que você é lá fora e do que você é dentro. E a gente convive mais dentro de casa do que no mundo. Convivemos com as pessoas dentro de casa mais do que as pessoas lá fora. Então, a sua matéria tem que ser uma verdade de dentro de casa, não uma mentira. Precisamos buscar muito a Deus, sabe? Pedir para que Deus quebrante o nosso coração, porque existe tanta maldade no mundo e que você assiste na televisão, você é hipócrita, sabe? Você é hipócrita, você diz, poxa, meu Deus, misericórdia, Senhor. O que está acontecendo? Essa mãe tirou a vida do filho, esse marido matou a esposa envenenou o marido. Você está andando na rua e escuta a mãe gritando com o filho, nossa, essa mãe fazendo esse escândalo com aquela criança. E você? O que é que você está fazendo? Você está tendo paciência com seus filhos em casa também?
Você está tendo paciência com seu esposo também? Eu tô falando isso, mas eu não tô dando chicotada em você, sabe? A palavra que tá batendo aí, tá batendo aqui também em mim. Porque ser cristão de verdade, ter o amor de Deus dentro da gente, pra gente compartilhar e partilhar com todos, é algo lindo, é algo mágico. Você ter o mesmo amor em que Deus teve, né? O mesmo amor que Jesus compartilhou, partilhou. É muito prazeroso você encontrar alguém e abraçar ele. Que Jesus te abençoe, que Deus te ame, que Deus te guarde, meu amor. É lindo, não é? Mas dentro de casa, quantas vezes você abraça um filho, o seu esposo, a sua esposa, e diz: Deus te abençoe, meu amor, Deus te leve, Deus te traga, Deus te guarde. Então, assim, meu irmão, que essa mensagem seja de reflexão e que você perceba, assim como eu também, que eu perceba também, os nossos pontos falhos para a gente melhorar. Porque a nossa casa, a nossa família, é o templo do Senhor, né? Nós temos que edificar a nossa casa, o nosso lar para o Senhor. Então, se no seu lar há muitas discordâncias, confusões, contritos, impaciência, o Senhor, ele se entristece, o Espírito Santo se entristece, né, dessas coisas. Então, vamos alegrar o Espírito Santo, porque não podemos entristecer o Espírito Santo, nós precisamos do Espírito Santo para estar aqui, ó, com a gente, ó, lado a lado, nos levando, nos trazendo para todos os lugares, mas que a gente não se perca no caminho, que a gente não esqueça do amor, né? O amor começa de dentro para fora, não pode ser de fora para dentro, porque quando o amor é verdadeiro dentro, quem está fora tem maior vontade de entrar, quer provar daquele amor, quer saber que amor verdadeiro é esse que contagia quem está dentro, né? Então, que possamos ser o amor que verdadeiramente ama Cristo, né? Então, que peça muita sabedoria a Deus e ao Espírito Santo. Um forte beijo, fiquem todos com Deus, na presença do Senhor e na companhia do Espírito Santo, e até a próxima. Tua graça me basta em qualquer